De que adianta você ter uma ideia maravilhosa se ninguém para te ouvir? De que adianta você ter um produto maravilhoso ou um serviço maravilhoso se ninguém para te ouvir? Hoje a gente vai aprender uma estrutura que vai te ajudar a ser ouvido. Não só uma estrutura, mas algumas ações que você pode fazer. E eu estou me baseando nesse livro aqui, DNA Empreendedor, onde eu sou coautora. Tem um capítulo aqui que ele fala exatamente sobre isso, de que adianta ter uma ideia brilhante se ninguém quiser lhe ouvir. E aí ele começa falando a importância da comunicação. A comunicação é uma coisa que eu sempre trago aqui. Eu falo que se você não sabe se comunicar bem, invariavelmente você não vai conseguir atingir os seus objetivos, não vai conseguir se fazer entender, não vai conseguir criar relacionamentos duradouros, não vai conseguir vender. Então, como que você pode modificar tudo isso? A primeira coisa é você entender o seguinte, que a comunicação pode parecer um processo só lógico, mas na verdade ela também tem um cunho emocional. Então, se você não entender que você precisa ativar as emoções nas pessoas, você vai fazer uma comunicação solta demais. Sabe aquela comunicação aonde você fala, fala, fala com a pessoa, mas quando você vai ver a pessoa já voou, já não está mais ali prestando atenção? Então, isso não te ajuda em nada. Então, como é que você pode fazer isso? Basicamente, você pode imaginar um triângulo. E nesse triângulo, você vai pegar a base e as laterais. Na base, o cérebro da pessoa vai pensar assim quando você começa a falar: será que eu posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa confiável? E para a pessoa ser confiável, invariavelmente existem várias coisas que você pode trabalhar, mas basicamente você precisa passar segurança no que você fala. Essa segurança que você tem que passar para a pessoa, ela pode estar em diversas formas. No conteúdo que você traz, na postura que você tem, na forma como você entoa as palavras. Tudo isso vai ser uma soma de elementos que podem passar segurança para a pessoa. Olha só que interessante aqui. Ele traz o seguinte: que na base do triângulo a gente tem posso confiar nessa pessoa? E essa pergunta, ela é o alicerce porque ela é influenciada pelo sistema 1 do Daniel Kahneman. Ele fala o seguinte, que o sistema 1 opera de maneira rápida e intuitiva. Isso é de um livro que se chama Rápido e Devagar, tá? Então, quando a pessoa começa a conversar com você, você bate o olho na pessoa, algo no seu cérebro já diz: preste atenção, confie no que ela vai falar ou não preste atenção. É uma coisa muito rápida, uma fração de segundos que você tem para reter essa atenção da pessoa. E aí depois conseguir desenvolver uma ideia. Então, essa é a base da pirâmide. Depois, numa lateral, a pessoa vai olhar e vai pensar o seguinte: isso me interessa? Se o assunto não interessa para a pessoa, ela simplesmente vai seguir adiante. Como que você entende se ela vai ficar ou não? O primeiro passo é deixar claro para essa pessoa sobre o que você vai falar. Então, por exemplo, se eu digo aqui que o vídeo é como estruturar e-mails impossíveis de serem ignorados. Você é uma pessoa que não manda e-mail, automaticamente você já sabe que esse vídeo não te interessa. Agora, se você é uma pessoa que manda e-mail e gostaria de não ser ignorada nos e-mails que você manda, você vai falar: poxa, isso me interessa. Então, você vai dar um passo adiante no sentido de ficar junto com aquela pessoa, escutar aquela pessoa. E depois, o outro ponto é: faz sentido o que essa pessoa fala? Então, essa etapa envolve uma certa lógica, uma base de conhecimento. Imagina que eu vou falar aqui sobre e-mails que não podem ser ignorados. E aí eu não te trago o que tem que ter no e-mail, a estrutura, quais são os erros, algum elemento desses, pelo menos, eu preciso te trazer. Porque senão você vai falar assim, tá, qual que é a lógica? Você virou para mim e falou que
o e-mail não vai ser ignorado de acordo com o que você vai passar no vídeo, mas você não me passou nada. Ou o que eu passo não faz sentido. Você não sente firmeza. Você entende no teu cérebro que não tem valor essa informação recebida. E por isso você deixa de seguir a pessoa. Ao passo que, se essa pessoa te passa estruturas, te passa uma cadência, te passa uma coisa lógica, o que que você vai fazer no seu cérebro é validar isso. Pô, pela experiência que eu tenho, essa pessoa está me trazendo os erros de escrever e-mail. Já cometi esses erros e vi que realmente não tive resposta. Check. Beleza. Se você escrever o e-mail desse jeito, com frases curtas, seguindo o AIDA, que é uma metodologia de marketing, você vai ter maior abertura. Aí você fala, já testei isso, verdade, deu certo. Outro check. Ou seja, você passa a confiar na pessoa, vai fazendo com que ela acredite, aliás, vai fazendo com que você acredite mais e mais nessa pessoa. Então, ele traz aqui também no livro o seguinte, que quando você for falar com alguém, tem alguns pontos que também são importantes. Por exemplo, o volume e o controle emocional. Então, quando você usa um volume adequado, a pessoa respeita você. Quando eu dava aula, teve uma época que eu peguei umas salas que eram bastante bagunçadas. A palavra bagunçadas talvez não seria a melhor, mas as pessoas tinham muita energia. Especialmente quando eu dava aula para crianças. Eu sempre dei aula muito para adultos, mas teve uma fase onde eu dei aula de inglês para crianças. Então, eu já dei aula de inglês para adultos, para crianças, e sempre dei treinamentos para empresas e tudo mais, e aí sempre para adultos. Nessa fase que eu estava dando aula para crianças, eu me lembro que chegava uma hora que se esgotava a minha energia, porque as crianças gritavam muito, era muita coisa, muito vai para lá, vai para cá, todo mundo fala ao mesmo tempo, e é diferente você controlar uma sala com crianças e uma sala com adultos. Eu lembro que nessa fase eu criei uma regra com as crianças que eles tinham que ficar de olho que quando eu fizesse assim e quando eu baixasse o volume da minha voz, era que eles estavam se perdendo na informação, então eles tinham que silenciar. Então eu começava falando, falando, daqui a pouco eu via que começa a conversar um, começa a conversar outro, eu fazia assim, parava de falar e começava a falar mais baixo. Automaticamente eu conseguia resgatar as pessoas. Então, são metodologias que você pode utilizar na sua oratória para que você retenha a atenção da pessoa. Por exemplo, se você está fazendo uma palestra ou se você está apresentando alguma coisa, você não pode ser linear o tempo todo. Isso tem uma razão óbvia. Se você for linear, vai chegar uma hora que a pessoa vai dormir. É por isso que palestrante tem altos e baixos na hora de dar aula ou fazer a palestra, porque ele precisa reter a tua atenção. É por isso que ele enfatiza algumas coisas, é por isso que ele gesticula. E a mesma coisa você tem que fazer, porque senão as pessoas automaticamente vão se perder de você, a não ser que seja um assunto muito, muito cativante, muito importante. Caso contrário, você vai perder as pessoas. Então, a velocidade que você fala, a dicção das palavras é importante. Tem gente que tem bastante dicção e tem gente que tem bastante dificuldade na dicção. Então, você tem que prestar atenção nisso, articular as palavras de forma mais aberta, ou seja, você movimentar mais a sua boca faz a diferença. Imagina que eu falo assim, articular as palavras de forma mais aberta. Articular as palavras de forma mais aberta. Percebe a diferença? Você consegue entender muito melhor. Inclusive, isso faz com que dê tranquilidade para o seu cérebro, porque ele está conseguindo captar a informação. O outro ponto aqui é a questão de falar na expiração. Tem gente que, quando fica nervosa, acaba gaguejando e a pessoa querer falar a hora que está inspirando traz na fala uma insegurança.
Então, o que que você pode fazer? Toda vez que você estiver fazendo um discurso, uma apresentação, e você estiver nervoso ou nervosa, respire. Procure sempre ficar de pé, porque aí tem mais entrada de ar. Respire e aí comece a falar. Conforme você for falando, você também está expirando. Isso vai trazendo uma certa calma para você e não impacta tanto na apresentação, no ponto da pessoa perceber que você está nervoso ou nervosa. E aí ele fala o seguinte: na questão do ser interessante para mim, ele sempre diz o seguinte: qualquer assunto que você vai tratar, basicamente conversando com outra pessoa, você tem que pensar o seguinte: você está resolvendo uma dor ou um desejo dessa pessoa? Porque nesse mundo corrido, as pessoas elas cada vez mais têm menos tempo. Então, elas dedicam cada vez menos atenção às coisas. Agora, se você vai conversar alguma coisa com alguém e isso é do interesse da pessoa, porque ela tem essa dor, ela tem esse problema e ela quer resolver, ou então ela tem um desejo de que no futuro alguma coisa diferente aconteça e você consegue ser a solução para ela ou o caminho de solução para ela, essa pessoa vai te escutar. E aí, o ponto importante é o seguinte, que você, ao entender qual é a dor que ela tem ou o desejo que ela tem, você consiga conectar isso com a solução que você oferta. Porque aí a pessoa vai te dar atenção. Percebe que isso, basicamente, está também dentro do processo de vendas. No processo de vendas, você precisa escutar as pessoas e você precisa se fazer ouvir. Porque você é a pessoa que quer vender. Então a pessoa tá lá no sofá dela. Ela não quer sair do sofá, ela tá confortável. Mas você quer vender. Então, se você quer que essa venda aconteça, é sempre muito importante que você escute a pessoa, junte os pontos e explique para ela de que forma você consegue resolver o problema dela. Então, imagina que a gente vai pegar o caso da pessoa que quer vender por e-mail. E aí eu tenho lá um curso de como escrever para vender e-mail, para vender através de e-mails. Quando eu viro para a pessoa e falo assim, basicamente você vende como hoje em dia? Ah, o meu canal de vendas é através de e-mail. Tá, e como é que estão as suas vendas? Ah, mais ou menos, a taxa de abertura tá baixa. A gente percebe que não tem mais tanta conversão como antigamente. E aí eu viro para a pessoa e falo: "Tá, isso está impactando no teu faturamento? Tá impactando. Isso está começando a te preocupar? Ah, sim, inclusive a gente já começou a demitir pessoas. Já começamos a enxugar custos. Tá, e se eu te disser que eu tenho esse curso onde eu te ensino como você estruturar e-mails de forma que eles sejam impossíveis de serem ignorados? A forma de escrita, a estrutura de escrita do e-mail vai fazer com que a pessoa abra e minimamente com que a pessoa te dê uma resposta. Quando eu digo isso para a pessoa, você concorda que eu estou resolvendo uma dor que ela está tendo? Qual é a chance de ela dizer não para mim? Pequena. Muito provavelmente ela vai dizer: tá bom, me fala mais como é que funciona. E aí a gente está avançando no processo de vendas. Então, é importante que você deixe claro que você consegue atender a necessidade dessa pessoa ou o desejo dessa pessoa e explique também por que você faz isso. Afinal de contas, as pessoas se conectam muito por emoção. Então, por exemplo, se eu viro para a pessoa e falo assim: olha, eu trabalho muito com comunicação, eu sei que trabalhar com e-mail marketing é um canal importante, é uma ferramenta importante. E o e-mail é uma ferramenta que a gente percebe que funciona muito bem no B2B, por exemplo. E aí, essa pessoa fala: tô concordando, o que ela tá falando faz sentido. E aí eu digo assim: nos treinamentos que eu dei, eu percebi que é muito difícil de as pessoas acertarem e-mail. E aí isso tem retrabalho, e com isso as pessoas perdem tempo. Às vezes o cliente fica insatisfeito, não ter clareza na informação gera problemas posteriores. E é justamente por isso que eu resolvi criar esse curso. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Mostrando o meu porquê, dando a razão pela qual eu faço aquilo.
a chance de a pessoa se conectar é muito maior, porque ela sente essa dor. Ela sabe que criar e-mail é um problema se você não sabe uma estrutura correta. Vai ficar indo e voltando, a informação vai ficar perdida muitas vezes. Então, ela vai olhar e vai falar assim: puxa vida, essa pessoa consegue entender meu problema, ela tem uma solução, e eu percebo que essa solução ela faz porque ela gosta de ver o resultado positivo, faz sentido para ela. É claro que essa pessoa vai dar o próximo passo no sentido da compra. Então, você está sendo escutado nesse processo. E aqui, nesse capítulo, também ele menciona o seguinte: de sempre trabalhar o storytelling. O que eu fiz ao dizer por que que eu criei o curso é um storytelling. Eu poderia alongar isso. Eu poderia dizer, por exemplo, ele traz aqui, né? Desejo, dificuldade e resultado. Eu poderia dizer, olha, eu durante muito tempo queria vender através de e-mails. Eu queria me conectar com as pessoas, fazer prospecções, porque eu sei que isso é uma ferramenta que funciona, mas eu não sabia o caminho. E aí eu continuo meu discurso, breve, por exemplo. Eu cheguei a comprar alguns cursos, eu fiz alguns testes, mas nada deu resultado. Chegou uma hora que eu estava quase desistindo. Mas aí eu parei para entender que o erro estava exatamente no conteúdo do e-mail, na forma como ele era estruturado. Então eu resolvi fazer um teste, fazer os meus próprios e-mails com essa nova estrutura. Foi a minha felicidade quando eu percebi que a conversão estava aumentando, as pessoas estavam abrindo os e-mails, estavam respondendo, e isso estava inclusive gerando ligações, apresentações e conversão em vendas. Então eu entendi que existia uma metodologia para isso. E a partir daí eu criei o curso e comecei a vender. O que eu fiz aqui foi um storytelling. Eu contei uma situação, contei um problema, contei uma solução. A pessoa que escuta isso, ela consegue se ver, ela consegue se sentir se ela usa e-mail, por exemplo. Automaticamente, você consegue fazer com que a pessoa converta. Ou pelo menos converse com você para entender um pouco mais se é o momento dela, está dentro do preço e tudo mais. Então, a partir de agora, se você não quiser ser ignorado na comunicação, é muito importante que você pense nisso. Use o storytelling e pense nesse triângulo. Então, me interessa o assunto, ou seja, se você vai conversar com alguém, o que você está trazendo interessa para essa pessoa, você está se mostrando uma pessoa confiável. Faz sentido a estrutura que você está trazendo para ela de comunicação? Se você conseguir cumprir essas etapas, com certeza absoluta você vai ter avanço. E se você quiser saber mais sobre esse livro, eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder comprar esse livro, tá bom? Então, a partir de agora, comece a pensar na estrutura da sua comunicação, o que você quer gerar de consciência na outra pessoa. E aí sim você vai conseguir modelar dentro desse formato. A gente se vê no próximo vídeo.